Que a doce e amiga paz do Mestre amado Jesus nos envolva hoje e sempre. É um grande prazer estarmos novamente reunidos com a família do SELEC, desta vez celebrando o seu aniversário, mais uma data especial desta casa, onde vem trabalhando a mensagem de Jesus, consolando os corações e levando a boa nova a todos os homens. Neste exato momento, agradecemos a Deus a oportunidade de estarmos juntos. Vamos fazer a nossa oração. Jesus amigo, nesse instante, convocamos do mundo maior, Senhor, os Espíritos amigos a ter conosco, a fim de que possamos sermos em Tuas mãos instrumentos de amor e de luz. Amigo Jesus, abençoa esta casa de oração e trabalho, o SELEC. Abençoa toda a humanidade, ilumina-nos nesse instante. Favorece a todos aqueles que se encontram necessitados na estrada da vida. Que a tua luz e que o vosso amparo seja conosco, hoje, agora e para todo sempre. Hoje nós temos como um tema: retempera o ânimo e persevera com fé. Dentro desta temática, buscamos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, onde é trabalhado as bem-aventuranças, e nós vamos tratar de bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Dentro dessa perspectiva, nós observamos de que Jesus, claramente, nos convoca a fortalecer o nosso ânimo, a nos revigorizar através da fé, para que possamos caminharmos resolutos para a frente e para o alto, dentro de uma permanência equilibrada, compreendendo de que seremos consolados. Bem-aventuranças vai constituir, através de uma mensagem divina, aos homens de todas as raças, épocas destinada a servir de roteiro. Então, no livro Sermão do Monte, Rodolfo Galigares ele vai dizer isso. Ele vai nos mostrar de que, em todas as épocas, o sermão das bem-aventuranças servirá como um destino, como um roteiro que vai suprir as nossas necessidades. Mahatma Gandhi, ele dissera certa vez de que se toda a literatura ocidental se perdesse e restasse apenas o Sermão da Montanha, nada teria se perdido. Então vejamos de que, na realidade, essa proposta de retemperar o ânimo, de prosseguir na fé, Jesus já nos trouxe há mais de 2000 anos atrás. E nos convoca, de fato, a sermos os aflitos deste instante, quando ele nos diz: bem-aventurados os aflitos. E esses aflitos, como disse Jesus, os aflitos bem-aventurados, porém, são simplesmente aqueles que choram e sofrem deitando, deitando críticas e queixumes. Então, a gente vê de que, na realidade, as nossas aflições, elas ou têm causa na vida atual ou no passado. Porém, é a lei de causa e efeito que se mostra constantemente, nos chamando a atenção para o reequilíbrio da alma. E é dentro do processo da justiça das aflições que nós vamos ver de que todas as vicissitudes da vida, elas vão derivar de uma causa. E pois que Deus é justo, justa há de ser essa causa. Isso se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 3, no capítulo 5. Então vejamos de que
Deus é justo, Deus é bom, é amoroso para com todos nós, nos dá as mesmas oportunidades. Saímos da mesma situação, com a mesma destinação, que é o progresso, mas, na essência, as aflições que temos muitas vezes nos bate à porta como uma forma de nos acordar. Acordar para que a gente possa retemperar esse ânimo, para que a gente possa se fortalecer através da esperança, no sentido do verbo esperançar, de percebermos de que na realidade nada, nada é por acaso. Tudo tem uma razão de ser. A aflição, na essência, é um reflexo inatingível do mal, forjado pela própria criatura que a experimenta e todo o mal que representa o vírus da alma. Então, nós hoje estamos vivendo um momento em que, de fato, somos construtores desse próprio momento. Então, percebamos de que Jesus, ele nos conclama a cada dia, a cada instante, o nosso amor no labor da construção de um mundo melhor, através simplesmente das nossas mudanças comportamentais para com o nosso semelhante, para com o nosso próximo. Como nós falávamos anteriormente, de duas espécies são as vicissitudes da vida. Elas promonam de duas fontes bem diferentes. Uma é na vida presente, essa vida que nós estamos vivenciando hoje, e uma outra é na vida fora desta vida que nós já vivemos. E aí os Espíritos nos mostram claramente de que existe uma necessidade de um reajuste. Existe, de fato, uma oportunidade de construção. No livro Fonte Viva, Emmanuel, na mensagem de número 41, ele nos diz o seguinte: vamos refletir juntos. Há momentos de profunda exaustão em nossas reservas mais íntimas. As energias parecem esgotadas e as esperanças se retraem apáticas. Quantas vezes, na nossa intimidade, nós sentimos essa exaustão profunda e acreditamos não termos reservas ou esse ânimo que o tema nos convoca e que Jesus nos convoca a termos, para que a gente possa atingir um grau evolutivo diferenciado. Mas mesmo diante das nossas energias, que parecem muitas vezes estarem esgotadas, e muitas vezes olhamos para o lado e até pensamos, estamos vivendo um caos. Onde há esperança? Como fazer para mudar o cenário terreno? Como fazer para, de fato, as esperanças elas não se esgotarem e elas permanecerem em nosso coração? Vejamos de que há uma necessidade, unicamente, de fazermos com que a mensagem do Divino Amigo possa nos favorecer. Mas, no livro Vinha de Luz, Emmanuel também vai nos convocar a uma outra reflexão na mensagem 58, que tem como título Crises. Examinai a gravidade da hora em curso. Todavia, reconhece a necessidade do testemunho. Então, este momento é o momento de retemperar o ânimo e perseverar na fé.
É o momento de darmos testemunho através da nossa prática cristã, vivenciando a amorosidade do Cristo, o amor de Deus sobre tudo diante dos nossos semelhantes. Vejamos de que é necessário reconhecer a necessidade de testemunhar, mas para que nós venhamos a testemunhar de fato a mensagem cristã, é necessário, antes de tudo, propagarmos e evidenciarmos e vivermos a lei de amor. Esta lei que nos cerca, esta lei que de fato é para toda a nossa vida a base fundamental que Jesus nos deixara há mais de 2000 anos. No livro Justiça Divina, o Espírito Emmanuel, ele vai nos dizer que há problemas que solicitam toda uma existência de renúncia constante para que o fio do destino se alimpe e desembarace. Então é necessário que possamos, através das nossas existências, vivenciarmos o hoje, buscando erradicar de nós o orgulho, a vaidade, o egoísmo, a prepotência, que nos coloquemos como colaboradores da seara, que possamos, através do ânimo retemperado, da fé viva e eficaz, fazermos com que o amor possa se edificar em nosso ser, através da renovação das nossas próprias atitudes. No Evangelho segundo o Espiritismo, ainda no capítulo 5, nós vamos encontrar no item 12: deveis considerar-vos felizes por sofrerdes, visto que as dores deste mundo são o pagamento da dívida que as vossas faltas lhe fizeram contrair. Aí nós retornamos novamente para a lei de causa e efeito. Queridos irmãos e irmãs que neste momento estão nos ouvindo, a nossa construção, ela depende unicamente do nosso plantio. Nós sabemos de que a plantação ela é livre, mas a colheita ela é obrigatória. E quando nós, através da nossa construção, do nosso plantio, muitas vezes, ainda colhemos os espinhos que nos ferem, precisamos repensar, precisamos buscar, através das próprias dores que vivenciamos nesse mundo, supri-la através da busca desse momento em que o Cristo nos diz: bem-aventurados os aflitos, porque estes serão consolados. E é dentro desse princípio da consolação que nos chega, que nós precisamos compreender de que não estamos com o barco à deriva, de que o capitão, que é Jesus, está ao nosso lado, no leme, direcionando os nossos passos, mas, sobretudo, aguardando a nossa vontade de reconstrução, de fazermos diferente e galgarmos um momento distinto em nossas vidas. Então, desta forma, nós vamos aprender com Cristo, de que vai nos facultar a desenvolvermos em nós de forma plena este momento pelo qual nós precisamos aprimorarmos as nossas almas. O espírito Victor Hugo, no livro Sublime Expiação, através da psicografia de Divaldo Pereira Franco, ele nos diz o seguinte: a vida física é oportunidade
purificadora. Bênção divina. Flui e reflui, facultando aprimoramento e libertação. Vejamos, facultando aprimoramento e libertação. Dentro desse princípio de aprimorar-se e libertar-se, nós poderemos aqui, neste momento, imaginar a metamorfose da largata. Embora no seu estado inicial rasteje, mas em um dado momento ela aprisiona-se a um casulo que aos nossos olhos, muitas vezes, não conseguimos perceber de que ali existe a vida em um estágio de movimento. E esse movimento, ele dá-se na sua conclusão, quando a largata liberta-se daquele condicionamento do casulo e voa buscando as flores do caminho. Assim, queridos irmãos, somos nós os espíritos que viemos ao plano físico na condição de ser criados por Deus, na simplicidade e na ignorância, mas nos dando a condição, de fato, do progresso. E é este progresso que nós precisamos ali. É este progresso que nós devemos nos movimentar para o realizar. Então vejamos de que, dentro desse contexto, a gente precisa, antes de tudo, examinar como nós estamos procedendo diante da nossa fé. Como é que nós estamos nos fortalecendo através desse convite do Cristo, que na realidade busca há mais de 2000 anos nos trazer ao seu encontro, nos chamando a atenção de forma suave, através de suas divinas palavras. No livro Primícias do Reino, Amélia Rodrigo, no prólogo, ela nos diz: a semelhança dos dias em que Jesus viveu entre nós, os tempos atuais ensejam a restauração viva e atuante da mensagem cristã. Vejamos de que a mensagem do Cristo, ela necessita ser atuante. Ela necessita nos tocar o coração, mas nos mostrar, sobretudo, de que somos espíritos imortais e que temos em nossas mãos o poder da libertação interior através do nosso desenvolvimento do ser, despertando para a luminosidade a qual fomos convocados. Então, Jesus, ele nos deixa claramente essa mensagem que vai nos direcionar o nosso caminho. O espírito de Bezerra de Menezes, na Conferência Nacional, Federativa Nacional, de 2017, que foi publicado no Reformador de maio de 2018, na página 54, ele nos diz: a grande luta deste momento se travará no país da consciência de cada discípulo de Jesus. As convulsões serão de natureza interna. Então nós sabemos de que a mensagem de Jesus, quando ele nos mostra de que nós precisamos retemperar o ânimo e perseverar na fé, é uma necessidade interna nossa de buscarmos de forma atuante, fazer com que a mensagem de Jesus não seja apenas palavras jogadas ao vento, mas que sejam de fato o lenitivo que vai soerguer as nossas almas, que vai direcionar os nossos passos
mas que vai dar, acerca de tudo, a oportunidade do refazimento e do despertar daqueles que buscam o seguir, porque nós sabemos, queridos irmãos, que Jesus nada escrevera. Todavia, a sua mensagem encontra-se rediviva e gravada nos corações de toda a humanidade. Por certo, de forma atuante, Jesus foi e será para todo sempre aquele pelo qual precisamos seguir, aquele pelo qual é a nossa fortaleza, aquele que de fato nos diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém irá ao Pai senão por mim. Desta forma, sabemos de que a nossa trajetória aqui no plano físico, mesmo que ainda através de quedas, através da dor e do sofrimento que nos bate à porta, nós somos convidados a uma nova construção, a um despertar diferente, nos sensibilizando, antes de tudo, com a mensagem do cristianismo redivivo, que se fez luz e que se apresenta até os dias de hoje, conduzindo a humanidade para que ela possa, dentro de um despertar, tornar-se uma sociedade mais justa, amorosa, cristã e, sobretudo, um dia atingirmos a condição de um mundo de regeneração. Neste momento, nós vemos de que a vida terrestre é uma escola, um meio de educação e de aperfeiçoamento pelo trabalho, pelo estudo e pelo sofrimento. Isso que nos diz é Leon Denis no livro Depois da Morte. Vejam que maravilhoso quando ele diz que a vida terrestre é uma escola. E quando nós pensamos na escola, nós pensamos como espaço de desenvolvimento da aprendizagem, onde nós vamos aprender a aprender, nós vamos aprender a fazer, nós vamos aprender a conviver e nós vamos aprender a ser. Então é necessário que dentro desses 4 pilares da educação nós possamos, através da mensagem de Jesus, colocá-los em prática no nosso desenvolvimento maior. Como diz ele aqui, é um meio de educação e de aperfeiçoamento pelo trabalho, pelo estudo e pelo sofrimento. Sabemos de que o sofrimento ainda hoje é o grande lenitivo que Deus se utiliza para que nós homens possamos nos aproximar dele, para que despertos dessa sensibilidade da dor, que seja em nós ou da dor alheia, a gente possa refazer o caminho e buscar naquele que é de fato o nosso modelo e guia, o caminho que vai nos conduzir até Deus, porque ele dissera: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém irá ao Pai senão por mim. Então vejamos, queridos irmãos, de que há uma necessidade muito grande desse despertar. Há uma necessidade muito grande de fazermos com que a nossa fé ela venha fortalecer-se dentro de uma compreensão daquilo que precisamos agir. Mas nós sabemos de que o sofrimento é algo que nem todos, como nos diz o Evangelho, segundo o Espiritismo, ainda no capítulo 5, lá no item 18. Mas há poucos sofrem bem, poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus.
Aí é quando nós nos voltamos para esse tema maravilhoso que o SELEC nos deu. É nesse momento que a gente precisa fortalecer-se. É nesse momento que a gente precisa buscar, através do sofrimento, bem compreendido, bem suportado e resignado, termos o lenitivo, né, para que a gente possa nos conduzir ao seu reino, ao reino de Deus, que se encontra em nossos corações. Então vejamos, queridos irmãos, de que, na realidade, a oportunidade que nós estamos tendo hoje, ela é uma oportunidade ímpar, porque nós temos em nossas mãos, né, as diretrizes para o caminhar. Nós temos a oportunidade. E lá em Jó 16:33, ele diz assim: Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhas paz no mundo. Tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Olha, vejamos de que, né, para que nós tenhamos paz, no mundo tereis aflições. Então, na realidade, as aflições existem, mas ele diz, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Nós sabemos que o Cristo viera com uma projeção luminosa, trazer a mensagem da Boa Nova, edificar entre os homens a necessidade de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mas, sobretudo, nos deixou um grande legado de nos mostrar de que precisamos constantemente termos bom ânimo. Esse ânimo que vai nos dar a fortaleza, que vai nos mostrar a condição que precisamos fazer para, de fato, suportarmos as nossas provas, as diversidades que o caminho nos mostra. Mas é diante dessa construção, diante desse momento em que nós estamos vivenciando, de que nós somos, todos nós, convidados a trabalharmos na seara do Cristo. Joana de Ângeles, em uma mensagem intitulada Presença de Jesus, ela nos deixa claramente nos mostrando de que a vinda de Jesus, aqui o plano físico, trouxera de forma magistral a clarinada da Boa Nova. Porém, todos aqueles que tiveram a oportunidade de fitar os seus olhos, de ouvir a sua voz, o grande cantor que nos trouxe o grande poema das bem-aventuranças, que nos mostra a necessidade de se retemperar o ânimo, de fortalecer a fé, a nossa fé, e que muitas vezes se tornam entre nós vacilante. Porque quantas vezes o homem descrer até mesmo de Deus, mediante as diversidades que a vida lhe coloca, questionando por que isto ou aquilo. Mas Emmanuel, em Fonte Viva, nos diz: portanto, tornai a levantar as vossas mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. É necessário irmos ao movimento do encontro do Cristo. É necessário que o homem possa, de fato, compreender qual o seu real papel neste mundo. Porque cada um de nós vamos ter uma parte de labor ou de miséria, sua cota de sofrimento ou decepções, donde se chega à conclusão de que a Terra é um lugar ainda de provas e expiações, mas, sobretudo, tornar-se-á um dia um mundo de regeneração. Mas essa regeneração apenas ocorrerá quando o homem, permeado através do amor, tiver a consciência
de que nós precisamos agir rápido para que, despertos, tenhamos a fé. Aquela fé que Jesus nos convida, quando Ele nos diz de que se tenhais a fé do tamanho de um grão de mostarda, direi a esta montanha, transporta-se daqui para ali, e ela se transportará. Vejamos de que, dentro desse enunciado, a fé, como colocada pelo Cristo, como um tamanho de um grão de mostarda, que é a menor semente do mundo, ele nos mostra claramente de que, enquanto homens, nós podemos fazer com que os nossos obstáculos, as dificuldades encontradas, elas possam ser de fato direcionadas para um outro momento. A nossa fé vai nos suprir para que a gente possa transportar-se diante do sofrimento, da dor que ainda permeia o plano físico e a nós homens, a nossa construção. Então vejamos de que, diante desse processo da fé, nós não poderíamos aqui esquecer de que há 12 anos a fio existia uma mulher de que existia uma doença, uma hemorragia que não sarava, mas de que ela já tinha procurado naquela época do Cristo os médicos e eles nada conseguiam fazer. Mas ela, sabendo de que o Messias passaria ali próximo, ela se coloca ao meio da turba, daquela grande multidão que o cercava, e quando Jesus, claramente, passa no meio daquela multidão, aquela mulher toca-lhe as vestes. E Jesus diz: alguém me tocou. Senti que de mim saíram virtudes. Quem me tocou? E os seus discípulos disseram: Senhor, como é que nós vamos saber quem se tocou, quem te tocou, diante dessa turba e dessa multidão? E aquela mulher diz: fui eu, Senhor. E naquele exato momento, aquela hemorragia estanca e a mulher exatamente fica curada. Vejamos de que a fé é a força motriz pela qual direciona o homem a Deus através das nossas vontades. Que tenhamos, queridos irmãos, uma fé raciocinada, que, sobretudo, possamos aprender com Jesus, quando Ele nos convida a retemperar o ânimo, a ter fé, que possamos desenvolver como esta mulher, que foi ao encontro de Jesus, nós também possamos chegar a essa construção. Porque, na realidade, a fé, ela move os corações, ela faz com que a gente possa, despertos, através desse momento em que nós estamos vivenciando a dor em nossos corações, a gente possa dizer: Jesus, eis-me aqui. Suaviza-me as dores da alma, mas dai-me a condição de compreender os desígnios de Deus em minha vida e na vida dos meus, para que a gente possa, unicamente, trilhar o caminho do amor e, sobretudo, o caminho da paz. O espírito Eurípides Barçanufo nos diz o seguinte: há urgente necessidade de que a fé, a esperança e o otimismo renasçam nos nossos corações. Então vejamos de que há uma necessidade urgente, de que a fé ela possa realmente
como a esperança, o otimismo, renascer em nossos corações. Que nós possamos compreender qual é o meu papel na criação, qual a minha participação enquanto Espírito encarnado aqui sobre a Terra, nesse exato momento em que estamos reencarnados. Vejamos de que a fé, a esperança e o otimismo não nos pode faltar. E é desta forma que nós vamos, de fato, nos conduzir ao caminho do bem. E aí Jesus, de forma plena, nos diz: não andeis, pois, inquietos. Isto está lá em Mateus 6,31. Não andeis, pois, inquietos. Então, que a gente possa aquietar os nossos corações naquele que é o modelo, o guia para a humanidade, que é Jesus. Que a gente possa encontrar nele o momento de desenvolvermos a esperança, a fé, e não perdermos o otimismo de dias melhores. Porque, sendo assim, nós teremos, com certeza, em nossas mãos, a oportunidade de servi-lo. A nossa fé é algo que nós precisamos desenvolvê-la. Como nós podemos desenvolver essa fé? Como nós podemos, de fato, fazer com que a fé ela seja novamente, nessa forma urgente, reavivada em nós? E aí nós vemos de que vamos nos lembrar de que a comunhão afetiva do amor deve recomeçar todos os dias em nossa vida, dentro de um clima de harmonia e segurança. Que a gente possa acreditar de que, de fato, Deus, Ele renova a cada dia as nossas oportunidades de crescimento espiritual, mas, todavia, despertos, precisamos compreender de que o homem tem, dentro deste momento, o papel fundamental e transformador da sua vida através da renovação de suas próprias atitudes. Sabemos de que as palavras do Mestre Jesus ecoam para todo o sempre e nos toca o coração, nos sensibiliza a alma. Porém, é necessário que dentro desse conjunto nós possamos praticar, de fato, o amor fraternal entre todos e possamos acreditar quando Jesus nos chama a essa construção. Retempera o ânimo e persevera com fé. Que possamos perseverar com fé. Que possamos caminhar para frente e para o alto, na construção de um mundo mais justo e melhor, a partir do momento em que nós estamos vivenciando aqui nesse instante. Nós somos filhos do mesmo Pai e temos as mesmas oportunidades, mas cada um caminha de acordo com o seu processo evolucional e a cada um será cobrado de acordo com aquilo que nós já viemos a receber. Então, a cada um segundo suas obras. Por certo, nós estamos vivenciando o amor do Cristo, mas, sobretudo,
a paz de Jesus em nossos corações, na medida em que nos colocamos ao serviço da construção desse reino, mas que façamos com que renasçam em nossos corações a fé, a esperança, o otimismo. A esperança no sentido do verbo esperançar, de termos a ação, de nos tornarmos melhores na construção do reino de Deus a partir dos nossos corações. Então é com muito carinho que aqui deixamos o abraço amigo e fraterno de todos nós que fazemos o Grupo Espírita Casa do Caminho, ao SELEC, por mais um aniversário, que esta casa seja banhada através do amor de Jesus, que seus colaboradores e todos aqueles que aí chegam possam receber através de Deus, o nosso Pai Todo-Poderoso, de Jesus, o nosso irmão incondicional de todas as horas, e de Maria Santíssima, nossa mãe espiritual, as bênçãos de luz e paz. Que Deus possa abençoar esta casa. Neste exato momento, vamos fazer a nossa prece de agradecimento por esse instante que estivemos aqui juntos. Jesus amigo, nesse instante, graça vos rendemos pela oportunidade de vos servir. Que esta casa de oração e trabalho seja abençoada. Envolve, Senhor, a todos nós que aqui nos encontramos. Nesse instante, Senhor, nós te rogamos por todas essas pessoas que partiram nesta pandemia, vitimadas do coronavírus. Concede-nos, Senhor, a tua paz. Auxilia os nossos corações. Abençoa, Senhor, aos que sofrem e, sobretudo, Senhor, auxilia os que mais se encontram necessitados na estrada da vida. Que a tua luz e teu amor seja conosco, hoje e para todo sempre. Um abraço, querido, em todos que fazem o SELEC e que Deus nos abençoe hoje e agora e para todo sempre. Muita paz. Fiquem com Deus.